Sua esposa usa calça, Pastor Rodrigo Musselin? Essa foi uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. E já vou responder aqui rapidamente. Olha, na maior parte do tempo minha esposa usa saia, vestido, mas ocasionalmente ela usa sim calça, mas é bem pouco. E quando faz, com algum tipo de peça que cubra bem o seu corpo, mesmo quando ela usa então calça. Quer dizer, há alguns tipos de calça, deixa eu ver, né? Tem alguns tipos de calça, talvez, que até dê para usar sem alguma coisa por cima, não sei, mas na maioria das vezes que ela usa calça, ela usa alguma coisa por cima. Então, vamos falar sobre isso hoje? Ah, legalismo, farisaísmo, tanta coisa importante no mundo. São sempre esses argumentinhos, né, para quando a gente vai falar sobre roupa, o que mostra como que é um ídolo para tanta gente. Ao invés de debater o assunto, aí vem com esse papinho. Nossa, mas legalismo. Nossa, tanta criança morrendo não sei na onde. Ou então Paulo foi superficial, porque Paulo falou sobre isso. Você poderia dizer para Paulo, ei Paulo, tanto assunto importante vai se preocupar com roupa. Mas é importante sim. Eu vou mostrar para você como que é importante neste vídeo. Então curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, vamos começar assim. Qual é a moralidade da maioria? É a moralidade da maioria. Qual que é o padrão moral que a maioria das pessoas seguem? Ora, aquilo que todo mundo está fazendo. Se todo mundo faz, logo é correto. Pensam algumas pessoas aí. Olha que coisa. Eu lembro, eu já contei essa história, quem me acompanha aqui sabe. Logo quando eu me casei, quer dizer, eu conheci minha esposa, passou um ano e pouco, a gente se casou. Depois de muitos anos, muitos anos, eu recebi uma foto de quando a gente estava lá na corte, né, que a gente fazia corte, não acreditamos em namoro. Tem um vídeo aqui sobre isso. E que é um relacionamento que não tem esse negócio de ficar pegando, beijando, entendeu? Mas enfim, e eu recebi uma foto dessa época, que a gente tinha 21, eu tinha 20, 21 e ela tinha 19. E eu e ela éramos crentes, mas eu olhando a roupa, não era assim um negócio extremamente absurdo, mas para o que eu entendo hoje, eu acho que era absurdo, uma roupa um pouco marcando um pouco, estava até bem coberta, mas um pouco marcando, e eu olhando aquilo, era uma calça marcando um pouco, e eu pensando, e assim, totalmente normal, para a maioria das pessoas ali, totalmente normal, quer dizer, para todo mundo ali normal, mas eu, olhando aquilo, eu falei, gente, isso aqui é um absurdo. E o pior é que, assim, eu nunca ouvi isso, não me lembro de ter aprendido isso em algum outro lugar, porque não se fala disso em quase nenhum lugar. Talvez nos movimentos mais pentecostais, mas no movimento de onde eu vim, mesmo da igreja de onde eu vim, ou do meu meio, né, o meio reformado, não se fala tanto, né? Não, óbvio, sempre se fala alguma coisa, mas explicitamente não, eu acredito que não é um assunto tão falado. Então eu não me lembro de ter chegado às minhas convicções sobre essa questão da vestimenta, em algum outro lugar, porque praticamente não se fala. Então eu peguei lá a foto da minha esposa e eu falei, gente, eu e minha esposa, puxa, eu era crente, e olha aí o absurdo. Isso é a questão, o poder da cultura. Se todo mundo faz na cultura, no seu país, logo é normal. Mas não pode ser assim. O nosso parâmetro, a nossa regra de fé é a palavra de Deus, não aquilo que todo mundo está fazendo. E esse negocinho, né, tudo é legalismo. Ah, isso é legalismo, porque não tem uma passagem bíblica explícita dizendo não usarás tal roupa. Ó, veja, não há passagem bíblica direta falando sobre, por exemplo, cocaína, não cheirarás cocaína. Há muitas coisas que a Bíblia não fala diretamente, mesmo porque nem existia na época em que a Bíblia foi escrita. Mas e os princípios? Nós temos que nos guiar pelos princípios. Vamos lá. Quais são os princípios da Bíblia sobre a questão da vestimenta? Na Bíblia, em primeiro lugar, expor o corpo é sempre sinônimo de vergonha. Eu não vou citar aqui os textos, porque são tantos. Assista a minha série sobre isso, a minha série Beleza. Lá eu dou vários textos em que a intimidade, mostrar as nossas partes íntimas é sempre um sinônimo de vergonha. Isso é carregado, isso é um tema carregado na Bíblia. Você vai encontrar várias e várias vezes na Bíblia. Paulo diz que o corpo do esposo, ele pertence à esposa. E o corpo da esposa pertence ao esposo. Ou seja, né, o seu corpo pertence ao seu cônjuge. O seu corpo não deve ser exposto para outros que não o seu marido. E o mesmo vale para o marido. O marido não tem que ficar expondo o seu corpo. É um negócio totalmente absurdo. E esse texto aqui de Paulo, está lá aos Coríntios, Paulo fala isso aos Coríntios, que o corpo do esposo pertence à esposa. O tema ali é a questão sexual mesmo. Ele está falando especificamente sobre o ato sexual, mas é óbvio que dali a gente tira esse princípio de que o corpo do marido pertence à esposa e vice-versa. Salomão diz que a sua noiva, a sua esposa, é como um jardim fechado. O problema é que a esposa de muitos crentes é uma praça pública,
Olha que coisa, é um jardim fechado, ou seja, ninguém deve ter acesso. Ele não, óbvio que ele está falando da questão sexual, mas a exposição do seu corpo tem a ver com a questão sexual. Então, é claro que ele abrange, então, essa questão da vestimenta também. A esposa dele é dele só. Não é dos outros. Não é uma praça pública que todo mundo pode ter acesso. Nem que seja acesso visual. Não pode. Não podia entrar naquela praça, naquele jardim fechado, e nem visualmente. Era dele, acabou. Aquilo ali era dele. Então, essa ideia de expor o seu corpo, quando você está expondo o seu corpo, você está fazendo o seu corpo uma praça pública. Paulo, em Timóteo, ele diz que a roupa da mulher deve ser decente e modesta. Modesto, ou seja, comedido. Mas ao invés de usar, até pegar a etimologia da palavra, todas as ocorrências dessa palavra na Bíblia, o que significa modesto? Lembra de João Batista? Ao invés de usar aí, pegar algum paralelo bíblico de textos, pegar palavras, ocorrências dessa palavra na própria Bíblia, e aparece poucas vezes? Quer dizer, essa palavra que é usada aqui em original aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas modéstia tem a ver com você ser comedido. Então, ao invés de usar alguma referência bíblica, ou melhor, mostrar outras ocorrências bíblicas dessa palavra, eu vou usar João Batista como exemplo para explicar o que é modéstia. João Batista disse assim, que ele cresça e eu diminua. Eu acho que aqui está a essência da modéstia. Um desejo de querer elevar Cristo Jesus. Um desejo de que Cristo apareça, não nós. Isso se dá, por exemplo, na vida de um pastor, que deve desejar que Cristo seja engrandecido e não o nome dele. E por que não também em relação à nossa vestimenta? Por que não em relação à nossa vestimenta? Lembra também do rei Ezequias, que ele mostrou toda a sua riqueza para os seus inimigos? E Deus perguntou para ele, o que você fez? O que você mostrou? E ele respondeu, mostrei tudo, então você vai perder tudo, disse Deus. Então a ideia da modéstia tem a ver com isso também, de não querer expor as nossas riquezas. Então, vamos lá. Tendo esses princípios em mente, a calça, na maioria das vezes, se torna um problema para as mulheres. Por quê? Né? Vamos lá. Primeiro problema das calças. Porque a maioria delas são justas. E aí mostra todo o bumbum da mulher e as coxas ali da mulher. Porque é um negócio que espreme. Tem algumas, né, como aquela calça leg, pelo amor de Deus. Aquela ali, então, é terrível, é um negócio terrível. Se você, vou usar na academia, sei lá, se você usasse na academia, colocasse alguma coisa para tapar ali, mas é um negócio absurdo aquilo ali. Como que mostra o seu corpo? Você não precisa ficar nua para expor o seu corpo. O seu corpo pode estar completamente coberto e ainda assim exposto. Então, esse é um primeiro problema. Esse é um primeiro problema das muitas calças. Elas são calças apertadas, geralmente, que mostram muito. Mostram todos os contornos do corpo da mulher. E essa é a pergunta, por que você deseja mostrar o seu bumbum para outro homem, que não seu marido? Dê um motivo, um motivo piedoso para que outras pessoas vejam os contornos do seu corpo. Silêncio retórico, estou esperando. Um motivo piedoso para que outra pessoa veja o seu bumbum, os contornos do seu bumbum, o formato do seu bumbum. Qual o motivo piedoso para isso, gente? Que outra pessoa que não seu marido veja. É um negócio assim para mim tão louco, tão absurdo. Como que os cristãos acham normal um negócio desse? Então, primeiro que isso aí é uma tentação na vida dos outros. Quando você usa roupa, eu sei, já vem aquele papinho, né? Mas tem vestido e saia que é pior. É verdade, sim. Por isso que a gente está falando aqui de princípios, e de princípios de modéstia, que os vestidos e saias também devem ser modestos. Mas enfim, esse é o primeiro problema da maioria das calças, tentação na vida dos outros. Se você usa uma roupa que mostra demais o seu corpo, isso é sensualidade. Então você está sendo uma tentação na vida dos outros. E sem contar naqueles que são tentação no culto, né? Pelo amor de Deus, o cara vai para o culto, ali, orar, buscar a Deus, tá lá. Quer ver? Eu não acho que tem problema, a mulher diz, né? Não acho que tem problema a mulher com uma calça jeans ali, apertada, mostrando o bumbum. Tá ok. Então vamos fazer esse teste aqui agora. Chega uma mulher assim, na frente do seu marido no culto, vai. Na frente do seu marido. Seu marido está na frente, seu marido aqui e a mulher ali. E a mulher alta e aquele bumbum ali, tudo exposto. Porque, né? Por mais que esteja coberto com jeans, tá mostrando todinho ali as curvas do corpo. E aí, irmã? Você fica incomodado? Você fica incomodada ou não? Só dê essa resposta sincera. Só dê essa resposta sincera. Segundo grande problema
é um flerte com adultério. É flertar com o adultério. Ora, por que outros homens devem ver as partes íntimas de sua esposa? Por que outros homens devem ver a sua coxa, o seu bumbum, minha irmã? Por quê? Por que mostrar para os outros? É claro que isso é um flerte com adultério. É óbvio. Eu explico isso em mais detalhes lá na minha série Beleza. Assista. Eu explico isso. Como isso se dá? No episódio... Acho que é Vergonhas por o Corpo? Acho que é isso, o episódio 4. Então assista lá, eu explico isso. Como que usar roupas sensuais é um flerte com adultério. Me parece muito óbvio, mas eu explico lá. Segundo grande problema das calças, da maioria das calças, é que muitas calças, elas são muito parecidas com as calças dos homens. Acabam ficando muito parecido, muito parecido. É impressionante isso. Eu tenho lá na série Beleza também, no episódio 4, no quarto episódio ou no quinto, que eu falo sobre isso, a origem das calças, como que teve muito a ver com a questão feminista e tal, mas enfim. Então, na Bíblia, a gente vê, por exemplo, em Deuteronômio 22:5, que Deus ordenou que os homens não se vestissem como as mulheres. Mas isso aí é coisa do Antigo Testamento, pastor. Não, não é não. A gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 11:15, Paulo dizendo o seguinte, ó, não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E olha o argumento que ele está usando aqui em relação ao cabelo. Eu sei, a gente está falando de roupa, eu estou citando cabelo. Olha que coisa. Ele está dizendo que a natureza ensina. Ele está usando um argumento natural, ou seja, a nossa natureza não mudou. Então não tem esse negócio de Antigo ou Novo Testamento. Ele está dizendo, olha, cabelo comprido é desonroso para o homem. É desonroso. Então, ou seja, há questões estéticas que dizem respeito à mulher e a outras, ou melhor, há um padrão estético. E há coisas, nessa questão da estética, por exemplo, o cabelo, que tem um cabelo feminino e tem um cabelo masculino, assim como deve ter uma roupa masculina e deve ter uma roupa feminina. E há muitos motivos sobre isso, né? Como que a gente deve, diferentemente do que diz o movimento feminista, que nós somos completamente iguais, somos iguais em valor, somos iguais para sermos julgados perante a lei, isso sim, mas somos diferentes. E é isso, o feminismo quer que a gente seja igual, mas nós somos diferentes. É como exigir que um leão seja como um peixe. Forçar um leão a nadar não é uma coisa boa, isso é ruim. E Deus, então, estabeleceu as nossas diferenças e ordena que essas diferenças sejam inclusive estéticas. Sejam inclusive estéticas. Esse é um dos problemas de muitas calças e muitas roupas que hoje os crentes estão usando. Você nota essa questão também de como que a diferença entre homem e mulher vai sumindo a cada dia mais com essa explosão de mulheres musculosas, falando, ô, bora, não é? Você nota isso? Isso é androgenia, isso não é um princípio bíblico. Então, esses são os dois problemas aí, da maioria das calças. Primeiro, a questão da sensualidade, porque a maioria das calças são apertadas, a calça das mulheres, né? E o segundo é a questão de que muitas vezes não há uma diferença. A diferença é muito mínima entre o homem e a mulher na questão da vestimenta. Então deve existir diferença. Deve existir diferença em todos os sentidos, e estética também. Aquela pessoa que expõe o próprio corpo, ela tem um ídolo, é ela mesma. Ela fez uma estátua dela mesma. Todos nós precisamos lidar com a questão da arrogância de querer expor alguma coisa, alguma riqueza que a gente tem, seja dinheiro, seja inteligência, seja o corpo. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. E nós devemos lutar contra isso. Por quê? Você quer expor o seu corpo. E é triste isso, eu sei que eu estou falando aqui mais de mulher, porque na Bíblia, quando a Bíblia vai tratar dessa questão da roupa, ela menciona mais a questão da mulher. Paulo vai falar da vestimenta, fala da mulher. Por quê? Ou seja, era um pecado que era para ser intrinsecamente feminino. Ou seja, é horrível que a gente tem que falar isso por os homens também. Que os homens também lá na academia. Já viu? Ah, pelo amor de Deus. Tá lá olhando o bracinho, fazendo a carinha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Homem também com calça colada hoje. Gente do céu. Pode um negócio desse? Então, assim, é um negócio absurdo, né? Talvez a gente podia fazer isso aí, né? Um vídeo sobre indústria da maromba. Qual que é o limite aí da questão de ficar musculosão? Enfim, poderíamos até fazer um vídeo sobre isso. Mas em essência é isso. A sensualidade, ela expõe um coração idólatra. É a idolatria de si mesmo. Mas e aí? Assista, primeiro eu quero te convidar a assistir a minha série Beleza, assista, uma das melhores séries que eu tenho aqui, assista, e uma das mais assistidas. Assista a minha série Beleza. E deixe seu comentário aqui, deixe o seu comentário,
deixe seu comentário. Pode discordar, fique à vontade. Deus abençoe, até o próximo vídeo.